Pessoal, conforme prometido, eu vou continuar com o Frei Caneca, mas antes eu tenho que dar uma passadinha aqui no Bonifácio para vocês verem que interessante. Olha que legal aqui, ó, sobre a questão lá da Revolução Farroupilha de 1835 a 45 no Rio Grande do Sul, né, para fragmentar o Brasil, que era um risco, né, um medo que se tinha, falava que era uma loucura, né, fazer essa separação de Portugal em 1822, né? E aí aqui tem uma passagem muito interessante que eu vou fazer rapidamente para vocês, que é o seguinte, ó. Essas conclusões apressadas mostram que, na história, sucesso ou fracasso são sempre conceitos relativos e raramente permitem comparações. Brasileiros, norte-americanos, haitianos, ingleses, franceses, russos e chineses são povos com raízes inteiramente diversas, o que explica também as diferenças nas suas trajetórias. Só uma pausa aqui para mostrar, por exemplo, os Estados Unidos tem 12 vezes mais PIB, o valor do PIB do que o Brasil. E o Haiti, infelizmente, a gente sabe que mesmo na América está à beira do colapso há anos, né? Inclusive com problemas de terremotos. Continuando aqui. Por isso, é tão importante estudar o passado. A observação das raízes do Brasil no ano de seu nascimento como nação independente ajuda a explicar o país de hoje. Entender o passado em toda a sua complexidade é uma forma de adquirir sabedoria, humildade e um senso trágico a respeito da vida, escreveu o historiador americano Gordon Wood, autor do livro The Purpose of the Past, Reflections on the Uses of History, quer dizer, o objetivo do passado, reflexões do uso da história. Para quem não tem noção, eu recomendo o uso do Google Translator, né? Tá logo aqui ali, ó, Google Tradutor. Você coloca, aqui você pode inverter, né? Você clica nas setinhas e inverte, ó. Ali está o propósito das reflexões passadas sobre os usos da história. Então, se você não domina o inglês, começa a ler esses livros e vai usando o Google para você ver. Com a ajuda hoje no que tem no YouTube, na internet, você consegue sim entender e se comunicar. Então, esse livro foi vencedor do Pulitzer. Deixa eu ver se eu estou focando. O mais prestigiado prêmio literário dos Estados Unidos. Senso trágico não significa ser pessimista, mas apenas compreender a vida com todas as suas limitações. Olha que interessante, gente. Convicções e projetos grandiosos que ainda hoje fariam sentido na construção do país deixaram de se realizar em 1822 por força das circunstâncias. José Bonifácio de Andrade e Silva, um homem sábio e experiente, defendia o fim do tráfico negreiro e a abolição da escravatura, reforma agrária pela distribuição de terras improdutivas, o estímulo à agricultura familiar, tolerância política e religiosa, educação para todos, proteção das florestas e tratamento respeitoso aos índios. Já naquele tempo, achava ser necessária a transferência da capital do Rio de Janeiro para algum ponto da região centro-oeste, como forma de estimular a integração nacional. O projeto, o próprio imperador Pedro I tinha ideias avançadas a respeito da forma de organizar e governar a sociedade brasileira. A Constituição que outorgou em 1824, veja, ele não promulgou, então tem a diferença de outorgada e promulgada, que a gente estuda isso nos primeiros semestres de Direito. Em 1824, era uma das mais inovadoras da época, embora tivesse nascido de um gesto autoritário. A dissolução da Assembleia Constituinte no ano anterior, a ênfase está errada, desculpa. O imperador também era um abolicionista convicto, como mostra um documento de sua autoria hoje preservado no Museu Imperial de Petrópolis. Aqui eu vou dar um salto para 2 páginas a seguir, para vocês verem que fechamento interessante, como que a história pode ser cruel. Aqui, ó, falando de Frei Caneca, conforme prometido, ó. Líder da Confederação do Equador de 1824, em Pernambuco, tinha um projeto razoável de Brasil, republicano e federalista, muito parecido com o dos Estados Unidos de hoje. Passou para a história oficial como um inconsequente porque perdeu. Como dizia meu saudoso pai, a história é escrita pelos vencedores. O projeto triunfante foi o de José Bonifácio, que previa um país integrado, monárquico e constitucional, sob a liderança de Dom Pedro I. Frei Caneca acabou seus dias diante de um pelotão de fuzilamento encostado no muro do Forte das Cinco Pontas, no Recife. Eu visitei esse forte em 1987, em janeiro de 87, exatamente para conhecer essa parte, digamos assim, triste da história.
Uma década mais tarde, seria a vez do próprio Bonifácio acabar também os seus dias em exílio voluntário na ilha de Paquetá, aqui perto da capital do Rio de Janeiro. Tem que pegar uma barca, leva cerca de 1 hora para a ilha de Paquetá, onde é proibido carros. Vale o passeio para quem conheceu o Rio. Esquecido e magoado com os rumos da política do país que ajudara a criar. Como faces opostas de uma mesma moeda tirada de circulação, Caneca e Bonifácio são exemplos do lado trágico da vida e suas limitações impostas pelas circunstâncias da história. É o que se verá nos 22 capítulos a seguir. Vila Real de Itu, junho de 2010. E aí o Laurentino segue aqui o baile. E eu recomendo muito a leitura, gente, porque vocês passarão a dominar, quem está para prestar concurso vestibular e quem pretende fazer direito especialmente, né, ou na área de humanas em geral, vocês passam a dominar partes, fragmentos importantíssimos da história para fundamentar uma escrita numa eventual prova ou numa discussão, ter a fundamentação na doutrina. Grande abraço, fiquem com Deus, saúde.